Acidente vascular cerebral, AVC. Causas e tratamento. Um acidente vascular cerebral pode ser desencadeado por diferentes causas. A principal delas é um processo isquêmico. Apesar de haver diferentes técnicas de tratamento, é sempre melhor prevenir. Um acidente vascular cerebral, AVC, é uma parada cerebrovascular que é desencadeada, principalmente, por um processo de isquemia cerebral. Durante esse processo, parte da massa cerebral morre devido a uma falha no suprimento sanguíneo. A isquemia ocorre, portanto, quando o cérebro não recebe oxigênio suficiente. Essa situação pode ocorrer, por exemplo, pela presença de coágulos sanguíneos, que bloqueiam a irrigação cerebral. O acidente vascular cerebral, AVC, geralmente ocorre em idosos e está associado a uma série de fatores de risco, dentre os quais podemos mencionar hipertensão arterial, distúrbios lipídicos, tabagismo e dependência de drogas. Outros fatores de risco podem ser sexo masculino, anormalidades genéticas, diabetes mellitus. Além disso, as doenças vasculares cerebrais são uma das causas de morte mais frequentes na população mundial. No Brasil, o acidente vascular cerebral, AVC, é a segunda causa de morte e a primeira de incapacidade. Porque um acidente vascular cerebral, AVC, pode ocorrer. Como já dissemos, o AVC é causado por um bloqueio na circulação sanguínea que atinge o cérebro. Esses bloqueios podem ser causados por diferentes causas. As mais comuns são as tromboses, mas o que é uma trombose? Uma trombose é uma formação de coágulo dentro de um vaso sanguíneo. Esses coágulos, ou trombos, não se dissolvem e permanecem dentro do vaso sanguíneo em que se formou. Quando o coágulo ou parte dele se desprende e viaja pela corrente sanguínea, é chamado de embolia. Por outro lado, é outra causa comum na estenose ou doença carotídea aterosclerótica. O acidente vascular cerebral, AVC, também pode ocorrer quando um vaso sanguíneo no cérebro se rompe. Outras causas responsáveis por este problema são doenças neurodegenerativas como Alzheimer, e infecções no cérebro, como encefalite, tumores no sistema nervoso central. Como esses distúrbios vasculares estão intimamente relacionados, os infartos cerebrais compartilham muitas causas e fatores de risco com a aterosclerose. Esta doença consiste no endurecimento das paredes arteriais como resultado do acúmulo de gordura, glóbulos brancos e células mortas, incluindo colesterol e triglicerídeos. Sintomas de um acidente vascular cerebral, AVC. Um AVC pode causar muitos sintomas diferentes, dependendo da região do cérebro que afetam. Além disso, também variam dependendo da duração do mesmo e se o dano for reversível ou irreversível. As sequelas variam da morte em poucos minutos, se o AVC afetar áreas vitais, como o centro nervoso, ou inexistentes, se for transitório, se estiver localizado em uma artéria pequena, ou se o trombo se dissolver rapidamente. Entre as consequências e as sequelas mais comuns do AVC, podemos destacar alteração na coordenação, transtornos das habilidades motoras em geral, alteração na linguagem, principalmente na fala. Os distúrbios de linguagem são mais comuns quando o AVC ocorre no hemisfério esquerdo do cérebro. Náuseas e vômitos. Dores de cabeça. Também é comum em alterações associadas a danos no tronco cerebral. Um exemplo desse tipo de lesão pode ser a síndrome de Weber.
Essa síndrome é caracterizada por déficits motores, ataxia, falta de coordenação muscular, vertigem, disfagia e disartria, problemas para articular os fonemas. Tratamento. Os catetores também são frequentemente usados para desobstruir artérias entupidas por meio de aspiração ou coleta de coágulos. Por outro lado, existem várias medidas que devem ser realizadas para aumentar a taxa de sobrevivência em caso de acidente vascular cerebral, AVC. No entanto, a primeira coisa a fazer é reconhecer os sintomas o mais rápido possível. Com isso, os serviços de emergência devem ser notificados imediatamente. Aliás, é dever desses serviços realizar um transporte rápido e pré-notificar o hospital. Uma vez no hospital, os pacientes devem ser levados à unidade de AVC, que são centros médicos especializados no tratamento desta doença. Entretanto, é importante lembrar que 90% dos casos de AVC podem ser prevenidos, portanto, hábitos nocivos como tabagismo e sedentarismo devem ser evitados. Além disso, uma alimentação saudável e exercícios físicos regulares são essenciais para evitar todo tipo de doenças,